Pode chegar que essa história global do século XX já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho, apresentando horrores e vítimas da Segunda Guerra Mundial. Holocausto, a solução final aos judeus. Campos de concentração, campos de extermínio, a libertação dos sobreviventes e o diário de Anne Frank. O massacre de Hiroshima e Nagasaki e os julgamentos de guerra, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio. À esquerda, a pintura de Salvador Dalí, A Face da Guerra. Holocausto, a solução final aos judeus. Hitler acreditava que todo judeu era um verme, um mal. Só eu posso trazer a cura. Faremos uma purificação da raça ariana. Da perseguição antissemitista e defesa da raça ariana, os nazistas foram ao absurdo do extermínio deliberado de judeus. Eles acreditavam que os judeus eram os responsáveis por uma conspiração para dominar a economia do mundo. Por isso diziam que fariam qualquer coisa para manter a pureza da raça ariana. Eles acreditavam que os judeus eram culpados por todos os males que assolavam a Alemanha. Assim, criaram um plano de eliminação dos judeus. Em 1933, decidiram que os judeus não tinham mais lugar na Alemanha. Em 1938, o judaísmo não tinha mais espaço no Terceiro Reich. No ano de 1939, veio a terrível decisão: os judeus deveriam morrer lentamente no leste. E em 1941, os judeus seriam eliminados definitivamente. O discurso de Adolf Hitler: vamos pôr um ponto final no problema judeu. Vamos resolver de vez a questão judaica. Enviaremos todos aos campos de extermínio e limparemos a Alemanha. Começava aí o terror judeu. O plano entra em ação. Os campos de concentração nazistas foram desenvolvidos entre 1933 e 1945 e ficaram conhecidos por abrigar e executar judeus durante a Segunda Guerra. Neles, os alemães se aproveitavam do trabalho dos judeus e os colocavam em situações desumanas, sendo mal alimentados, vítimas de maus tratos e todo tipo de absurdo e abusos. Entre os campos de concentração, destacaram-se os campos de extermínio da Polônia, que executavam os judeus nas câmaras de gás. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos alemães. Na imagem à direita, destaque para Dachau, o primeiro campo de concentração nazista criado, em 1933. Destaque também na imagem para a grande quantidade de campos de concentração e campos de extermínio desenvolvidos pelos nazistas. Campos de extermínio. O maior campo de extermínio nazista era o Auschwitz-Birkenau, criado em outubro de 1941 na Polônia. Ele foi responsável pela morte de cerca de 1.100.000 pessoas. Lá, milhares de judeus viveram os mais terríveis horrores da guerra. Na imagem à direita, o campo nazista de Auschwitz. Observe que há destaque para os 3 setores do campo. Auschwitz I era o campo inicial onde chegavam os comboios de trens trazendo os judeus.
Era aí que eles desembarcavam. Auschwitz III era onde ficavam os campos de trabalhos forçados. E logo na entrada ficava Auschwitz II, o Birkenau, justamente o lugar onde estavam as câmaras de gás e os fornos crematórios, que vitimaram centenas de milhares de vidas de judeus, entre homens, mulheres, crianças e idosos. Libertação dos sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho Soviético libertou Auschwitz, o maior e mais terrível campo de extermínio nazista. No auge do Holocausto, em 1944, eram assassinadas cerca de 6.000 pessoas por dia no local. Auschwitz tornou-se sinônimo do genocídio de judeus e de outros grupos também perseguidos pelos nazistas. As tropas soviéticas chegaram a Auschwitz na tarde de 27 de janeiro. Era um sábado. A forte resistência dos soldados alemães ainda causou um saldo de 231 mortos entre os soviéticos. O Diário de Anne Frank. O best-seller O Diário de Anne Frank é uma das obras mais importantes a tratar do sofrimento judeu pelas perseguições nazistas durante a Segunda Guerra. Anne Frank foi uma jovem judia vítima do nazismo. Morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, deixando um diário que foi publicado por seu pai, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, o único sobrevivente da família. No diário, escrito entre 12 de junho de 1942 e 1 de agosto de 1944, a menina de 13 anos de idade narrou seu cotidiano e de sua família no período de reclusão no esconderijo, o Anexo Secreto. A obra constitui um comovente testemunho desse tempo de terror e perseguição. Em 3 de setembro de 1944, Anne e sua família foram deportados para Auschwitz. Ela faleceu em Bergen-Belsen, provavelmente em 12 de março de 1945, com apenas 15 anos de idade. Consulte a obra, vale a pena. Baixe o Diário de Anne Frank em quadrinhos. O link está aqui no lado direito do vídeo. O massacre de Hiroshima e Nagasaki. Em fevereiro de 1945, a guerra entre Estados Unidos e Japão continuava intensa no Pacífico. Para forçar a rendição dos japoneses, os Estados Unidos resolveram usar o projeto secreto das armas atômicas. Seu objetivo era deixar o Japão de joelhos e mostrar a superioridade deletéria dos norte-americanos. Assim, eles lançaram a bomba atômica Little Boy em 6 de agosto de 1945 sobre a cidade de Hiroshima. E 3 dias depois, a bomba Fat Man foi lançada sobre a cidade japonesa de Nagasaki. Juntas, as bombas atômicas mataram mais de 200.000 pessoas instantaneamente. No dia 14 de agosto, sem saída, o Japão se rendeu. Os julgamentos de guerra, Tribunal de Nuremberg. Logo após a Segunda Guerra Mundial, um tribunal se reuniu em Nuremberg, na Alemanha, com o objetivo de julgar os crimes cometidos pelos nazistas durante a guerra.
entre 22 de novembro de 1945 a 31 de agosto de 1946, foram realizados os julgamentos de autoridades nazistas presas pelos aliados. As acusações foram crimes de guerra, conspirações contra a paz e crimes contra a humanidade. Quase todos os réus alegaram terem feito tudo em cumprimento das ordens de Adolf Hitler. 12 dos processados foram condenados à morte na forca. Tribunal de Tóquio. Os julgamentos do Tribunal Militar do Extremo Oriente. A competência dessa corte, segundo a Carta do Tribunal Penal Militar para o Extremo Oriente, era a de processar e julgar os crimes contra a paz, os crimes contra a humanidade e os crimes contra as convenções de guerra. O tribunal foi reunido em 3 de maio de 1946 e só encerrou suas atividades no dia 12 de novembro de 1948. O veredito final: todos os réus foram declarados culpados de conluio. A guerra acabou, o mundo mudou. Vem aí a bipolarização e a Guerra Fria.